toda a galera top que me assiste do outro lado da tela. Espero que estejam todos muito bem. Bora fazer mais uma transferência de jataí. Essa é de costume no canal fazer transferência sempre. É a que mais captura aqui na região, né, gente? Para cada 10 iscas que eu instalo nessa época do meio do ano visando captura de abelhas sem ferrão, umas 8, 9 é jataí, o resto é as outras espécies. Isso quando é as 10 de jataí, né? Mas enfim, tá bom também, jataizinha predomina na nossa região, abelha muito querida aí, dona de um dos melhores mels que há de abelha sem ferro. Pra mim, eu já experimentei mel de abelha de diversas espécies de abelha sem ferrão, mas a jataí, pro meu gosto, sempre se destaca. Depois vem as outras, né? E o mel também é muito rico em propriedades medicinais, né? Para quem sempre tem curiosidade de saber o potencial do mel jataí, sempre procura aí na internet todos os seus benefícios, né? A gente sabe que tem benefícios contra infecções, benefícios até no controle e combate à catarata e diversos outros benefícios, né? E são abelhas que qualquer pessoa pode se criar em casa. Não sendo um apartamento muito alto, acima do 3º andar, pode se criar em casa, pode se cultivar e já cultivar o ensinamento para as crianças desde novinha. Minha filha tem 1 ano e meio, eu já ponho ela junto. Ela não está aqui hoje, mas ela sempre está junto comigo, até na cidade, na casa na cidade. Eu tenho enxames de jataí que ela está direto fazendo revisão junto comigo. Eu estou mostrando para ela, ensinando ela, põe o dedinho, come o mel. E a criança desde novinha pode estar acompanhando o desenvolvimento das abelhas dentro da caixinha, aprendendo em si, né, o trabalho delas. Bom, vou transferir essa jataizinha para essa caixinha do nosso amigo Elton, fabricante, caixinha em madeira, muito bem trabalhada. Já fiz um vídeo aí passado demonstrando, agora eu vou transferir para outra, gostei demais. Também uso caixinhas em madeiras, por mais que eu indico muitas das vezes as caixinhas da morada das abelhas, eu gosto muito de se trabalhar também com as caixinhas em madeira, mantendo o produto rústico, né? As abelhas gostam bastante também. Ele trabalha com o desenvolvimento da caixinha 12x12, modelo em madeira de pinos. Ele coloca as divisórias já acopladas nos próprios módulos, isso facilita muito. Ela vem acompanhada com 2 melgueiras, mas se você quiser com mais, você no ato da conversa com o fabricante, com o Elton, você pode encomendar com mais melgueiras caso queira. E temos aqui a divisória de ninho e sobreninho. É um modelo mais simples. Ele inclusive fabrica também os alimentadores. Essa aqui está com um exemplo, ó. Aqui só a entrada serrilhada que é da morada das abelhas. O alimentador é dele, ó. Alimentador em madeira que já vem com um potinho. Coloca o alimento e pronto. As abelhas vão tomando aí. Essa jataí que eu vou transferir é o seguinte. Ela está numa isca onde se foi capturado na isca deitada, né? A isca horizontal. Até uns tempos atrás aí um seguidor perguntou como que eu vou fazer a transferência de uma isca que foi capturado o enxame estando na posição horizontal, deitado, né? Como que funciona? Vou mostrar para vocês. Já fiz acho que vídeos aí passado, mas é bom sempre a gente relembrar. Vamos lá? Bom, gente, para transferir enxame de uma isca que está na posição horizontal, não tem muito segredo. O detalhe é que vocês têm que sempre observar é que igual essa aqui foi capturado lá no cerrado. Eu coloquei ela na posição horizontal. Para trazer para cá, onde eu vou realizar a transferência agora e deixar elas aqui, eu trouxe ela nessa mesma posição. Porque se vocês virar ao contrário e os discos ficar de cabeça para baixo, mesmo que seja no ato do transporte, isso estressa a abelha. Pode até danificar o sistema de cria, gorando algumas células e deixando de nascer as abelhas. É um trabalho a mais para as abelhas, né? Então, na mesma posição que vocês retirarem lá, vocês marcam, ó, o canudo mesmo já deixa
exemplificado do jeito que estava. Ou vocês, na hora de recolher a isca, marca, coloca uma fitinha, prega alguma coisa, identificando o lado que a isca estava. Quando a isca está na posição vertical, que é o método mais utilizado em instalação, nesse caso aqui, ó, na maioria dos casos a gente instala ela desse jeito, né? Em vertical, amarrado na árvore. Aí é tranquilo, porque na hora de fazer o transporte você já sabe que tem que ficar nessa posição. Agora em horizontal, em muitos casos a gente utiliza horizontal. Nos stay de casa, na cidade, quero pôr isca nos stay na varanda de casa, no stay de casa, na cidade. Então geralmente, colocando bem em cima no stay da casa, você vai usar esse método do horizontal, que você só pega a isca e encaixa ela lá. Ou às vezes você quer instalar por baixo de um galho de árvore, um galho deitado, igual nesse caso aqui, no mato. Enfim, os dois métodos, tanto horizontal como vertical, se captura a abelha. Guilherme, estando horizontal, não vai, é mais difícil de capturar por questão do tamanho dos discos, né? Porque, querendo ou não, no método vertical, elas vão crescer os discos só na altura da garrafa, né? E estando em vertical, elas têm um limite maior para crescer os discos. Ou seja, elas começam embaixo e crescem até mais ou menos na metade da garrafa, ou até mais um pouquinho, dependendo da espécie. O restante do espaço utiliza para armazenamento do mel pólen. Já na horizontal, jataí, né, se tratando da espécie de abelha jataí, elas não enlarguecem, né, elas não têm o hábito de enlarguecer muito os discos de cria, deixando eles como se fosse na parte horizontal, né, como se fosse largo na parte horizontal. Não, elas constroem eles sempre redondinhos. Como o espaço de altura será utilizado a altura da garrafa, então o sistema de cria vai ficar um pouco mais baixo, como se estivesse no método vertical. Mas o restante do espaço elas usam para armazenar o alimento. Não se deixa de capturar por conta disso. Os dois métodos capturam. O que tem que sempre observar também é na questão do deixar a isca na horizontal, é onde que pega chuva. No mato, por exemplo. Procurar deixar um pouco inclinado, por questão de chuva de vento, às vezes entra água e acaba acumulando água dentro da garrafa. Já no método vertical isso não acontece. O método de transferência é basicamente o mesmo. Deixa eu retirar aqui, sistema ninho. Vamos lá. Isca de captura com 2 meses aproximadamente que foi capturado, enxame nessa isca. Lembrando sempre, gente, colocou isca para capturar a abelha, instalou isca para capturar a abelha, não importa o tempo que se captura, é a partir do momento que você viu que tem abelha na isca, você conta a partir deste momento, no mínimo 30 dias. Depois disso, pode-se levar para o meliponário para realizar a transferência, pode-se transferir ali mesmo. Tirando o plástico preto, tirando com cuidado, dá para você reutilizar. Caso você queira reaproveitar a garrafa, é só usar fita adesiva, soldar o recorte que a gente for fazer, né? A gente vai recortar, né? Solda o recorte, põe novamente o papelão, né? Ou o jornal, coloca novamente o plástico preto, põe ela para capturar enxame novamente. Detalhe, pode se capturar muito mais rápido, porque aqui dentro já está concentrado o cheiro característico da colmeia, das abelhas. Você ainda passa loção novamente, põe para capturar, e esse cheiro característico que ficou é fatal, viu, para capturar abelhas. Como aqui não tem o apoio da entrada da morada das abelhas, do cachimbo, retira a cera da entrada, que seria a cera do canudo, prega aqui por fora, para servir de identificação fácil para as abelhas. Na hora que a gente colocar a caixinha ali onde que estava a isca, elas já vão identificar fácil a nova entrada. Então vamos lá, deixa eu furar aqui para a gente recortar. No ato da transferência, às vezes vocês viram um pouco a isca sem querer, mas não tem problema. De qualquer jeito a gente já está estressando as abelhas realizando a transferência. Mas se quiser manter a isca na mesma posição, igual eu estou fazendo aqui, ó, melhor ainda.
eu recorto, mantendo a originalidade do jeito que estava a isca. Olha só, gente, escorreu um pouquinho de água, ó, que estava dentro da garrafa por essa questão. Ela estava no campo, mesmo inclinada, acabou entrando um pouquinho de água. Já com o método vertical, isso não acontece. Beleza, eu sempre falo para vocês que quando se tem pouco tempo de captura na isca, não vão ter muitos potes de mel e pólen. Não tendo muitos potes de mel e pólen, vocês podem colocar o pouquinho que tiver já no ato da transferência. Então eu vou separar aqui, ó, alguns potezinhos que tem aqui. Esses eu já vou colocar no ato da transferência. Agora, quando é uma isca que se capturou há muito tempo e ela está toda preenchida, a garrafa está toda preenchida, tendo ali a metade da garrafa com potes de mel, um pouco de pólen, geralmente é assim que ocorre, aí é interessante você retirar esses potes, separar, guardar na geladeira. 5, 7 dias depois que você realizou a transferência, as abelhas já deram organizada no sistema de cria, já está tudo ok. Aí você tira da geladeira, espera ficar em temperatura ambiente, coloca nas melgueiras. Não coloca de imediato por questão de atração de forídeo. Pode atrair forídeo e pode escorrer mel e bagunçar muito o sistema de cria junto, né? E as abelhas vão levar um tempo aí maior para poder organizar tudo. Isso acaba estressando a abelha. Deixa eu recortar aqui com calma. Olha, como eu falei para vocês, não tem muito segredo a isca estando em horizontal. O único detalhe é que os discos vão crescer da largura da garrafa. Olha só, elas não vão enlarguecer o disco para cá, ficando aqueles discos largos. Algumas outras espécies de abelhas sem ferrão, escaptotrigonas, melíponas, costumam fazer isso. A jataí não, os discos é redondinho e do jeito que eles são redondinhos, eles tendem a sempre subir, crescerem para cima. Numa isca horizontal, quando vocês recortam para retirar o enxame, deixa eu descolar aqui, sempre vai estar com um invólucro de cera, né? E depois que vocês retiram da garrafa, só observam os discos de cria para colocar na posição que estava na garrafa, que é os discos para cima. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha só. Então vamos abrir só um pedacinho aqui para a gente ver. Olha aqui os discos de cria, ó. Olha o jeito que eles estão. Se eu virar eles, colocar na posição virada dentro da caixinha, até que elas se organizam e até que elas organizarem tudo, vai levar um bom tempo, vai estressar muito a abelha. Então olha só, a posição, deixa eu retirar um pouquinho mais de cera aqui, ó, do invólucro mesmo, e pregar aqui na entrada para servir de reconhecimento por elas. Essa cera que a gente prega aqui na entrada, as jataí principalmente, elas retiram tudo, elas vão modulando, retirando e levando tudo para dentro. Tá ok, discos de cria centralizados, retos. Tá ok, discos de cria, né, posição correta, centralizados. Chega na caixinha e coloca. Como é pouca cera, pouca abelha ainda, coube tudo certinho. Se a isca estiver na posição vertical, ou até mesmo na posição horizontal, mas tivesse mais centralizados os discos, às vezes eles estivessem um pouco maior, aí vocês separam para colocar a divisória. Porque a divisória centralizada, em alguns casos que os discos forem de um tamanho bem maior, vocês separam, dividem para poder encaixar o sobreninho com o ninho. Aqui encaixou perfeito, porque aqui encaixou bem perfeito. E olha só, era pouca cera, poucos discos. Beleza, encaixado. O que eu vou fazer? Vou colocar a primeira melgueira, os furinhos, divisória, olha só. Colocando a primeira melgueira, o enxame ainda é pequeno. Tem necessidade de eu colocar a segunda melgueira? Não tem. Quando elas crescerem, já tiver preenchido boa parte da primeira melgueira, eu adiciono a segunda. Por quê? Tempo de frio. Como aqui na minha região
hora dessa está em torno de uns 29 a 30 graus durante o dia, eu posso realizar a transferência tranquilo. No meio do dia, agora são 2 e pouca, né, da tarde. Então ainda está em tempo de realizar a transferência. Em regiões de frio, principalmente frio úmido, região mais sul do país, geralmente fica ensolarado, mas um sol mais fraco, nublado, aí não é interessante realizar a transferência nessa época do ano. Aqui para nós, como a temperatura favorece, né, o clima agora, a temperatura está nessa casa de 29 a 30 graus, então pode-se realizar a transferência. Porém, não posso realizar muito cedo no dia, e ainda está friozinho, ou no final da tarde, que não dá tempo delas reestruturar a colônia, né, pelo menos as primeiras reestruturadas, antes de escurecer e esfriar. Então aqui eu coloco a primeira melgueira e os potes, os poucos potes que elas fizeram na isca, eu coloco na melgueira. O pessoal sempre pergunta, Guilherme, falei no vídeo anterior, né? Eu faço transferência de abelha jataí para caixa, coloco a melgueira, elas vão lá na divisória, nos buraquinhos e fecha com cera e não sobem para a melgueira. Por quê? Tem que se colocar um incentivo. O incentivo é o quê? Pega alguns potes de alimento e coloca. Se tiverem muitos potes, como eu mencionei, deixa guardado na geladeira, conservadinho ali. Quando se passar 5 a 7 dias do ato da transferência, isso em isca se já tiver mais tempo, às vezes lá 6 meses a 1 ano, né? Sem transferir. Passou esse tempo de 5 a 7 dias, vocês pegam lá, retiram da geladeira, deixam ficar em temperatura ambiente, fornece nas melgueiras, tampa a caixinha, fechou. Ah, se tiver muito mel, Guilherme, eu posso extrair e já aproveitar esse mel para consumo? Pode. Desde que a cera que você extrair, você reaproveita e forneça para as abelhas depois, para elas reestruturar, reaproveitar essa cera, para não faltar cera para elas. E pode-se também fornecer alimentação artificial. Como a gente está em época de frio, aqui na região, eu poderia fornecer alimentação artificial. Eu só não vou fornecer, porque aqui nesse tempo de seca e tempo mais frio, né? Como o nosso frio não é tão intenso, aqui agora é a época da florada. Começa todo vapor, os enxames de jataí começam a enxamear agora, em época de seca, de frio, né? E inclusive um dos maiores índices de captura de jataí aqui na região é essa época agora aqui para nós. Que para muitas regiões, principalmente regiões sul, não se captura pelo frio ser tão intenso, né? Primeira melgueira colocada, vamos colocar a tampinha, fechou. Pronto. Pronto, transferência, gente, ó, realizada com sucesso. Agora é só colocar as abelhas ali. Deixa eu só tirar um araminho ali para prender a caixinha e colocar ali. Cera colocada, né, na entrada. Vou dar um pedacinho aqui, ó, para fixar aqui. E as abelhas vão reaproveitando aí. Isca. Isca é o seguinte: fita adesiva, solda ela, põe plástico preto, põe o jornal, né, o plástico preto, volta para capturar abelhas. Ou, se não quer reaproveitar a garrafa, o pito é demorado das abelhas, né? O pito vai reaproveitar sempre, põe outra garrafa, passa a loção novamente. É isso aí, gente, não tem muito segredo. Lembrando, gente, a gente está em época de captura, pelo menos começando, né, para algumas regiões. E para vocês que estão em diversas regiões aí pelo Brasil, se precisarem de loção de captura mista, loção que não tem o dó de colocar cera e própolis misturado, visando capturar qualquer espécie com força total, eu tenho disponível. Faço loção por prazer, gosto muito de fazer e acabo fazendo demais. Então eu sempre forneço aí para venda também. É loção boa, gente. É loção que é só instalar, isca com a minha loção, não é falando da boca para fora. Muitos de vocês que já adquiriram loção comigo podem até comentar aí que teve sucesso nas capturas, até muito melhor do que eu. Tem gente aí que capturou espécie topíssima com a loção que eu faço aqui, que eu só capturo jataí. E outras regiões o pessoal capturou espécies top, que eu quis até ir lá buscar. Quase que eu fui lá buscar, tão espécie top que a galera capturou. Mas porque eu não tenho dó de colocar cera e própolis na loção. Misturo tudo que eu
consigo aqui, compro cera, compro própolis para adicionar também para ficar top. Por quê? Porque eu quero capturar abelhas. E aqui, graças a Deus, eu capturo abelhas. Geralmente é basicamente as mesmas espécies, captura o trigôno ou jataí, mas as iscas captura. Quase que dá 100% de captura todo ano. Fechou? Muito obrigado sempre pela visualização. Precisar de loção, os contatos aí abaixo. Vou deixar até o contato de vendas meu mesmo, direto. Muito obrigado sempre pela visualização de todos vocês. A caixinha do modelo 12x12 em madeira, bem trabalhada, fácil de encaixe, toda em parafuso. Caixinha muito boa. Que vocês quiserem adquirir aí, fala com o Elton. Vou deixar o contato dele aqui abaixo na descrição também. Vou deixar até aproximado aqui, ó. Deixa até aqui em amostra para vocês, ó, na caixinha mesmo, já tem um contato dele, ó, 61, né, de WhatsApp, 996756017. Só falar com ele aí e combinar para vocês estarem adquirindo a caixinha de vocês. Tem de vários modelos de tamanhos, ok? Obrigado sempre pela visualização, fiquem todos com Deus.